Olá pessoal, muito boa noite para você que está prestigiando a gente aqui ao vivo e para você que está assistindo a gente diretamente do futuro, deixo aqui o meu boa tarde, o meu bom dia, a minha boa madrugada para você que vai poder acompanhar todas as informações que a gente vai deixar para vocês aqui gravado no Instagram da TecBond e em todas as nossas redes sociais. Está começando agora a segunda edição das lives Tech Talk, uma série de lives que nós preparamos para poder dividir conhecimento com você, para poder melhorar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. A nossa primeira live foi um verdadeiro sucesso com dicas de fotografia. E a de hoje não vai ser menos especial, porque o tema hoje é como nós vamos dar os primeiros passos para poder sair da dívida, quem sabe começar a juntar um primeiro fundo de reserva, enfim, muitas dicas financeiras muito legais. E para poder falar de um tema tão especial, a nossa convidada de hoje, ela é formada em contabilidade, ela tem MBA em controladoria estratégica, tem uma carreira de mais de 10 anos na área financeira, passando por empresas como a Veralha, a delegação da Sangoban, até chegar aqui na Nata como diretora financeira da TecBond. Ou seja, conhecimento, sem dúvida, ela tem pra caramba para poder compartilhar. Mas a parte mais especial que eu gostaria de dizer para vocês é que, alinhado a todo esse conhecimento, nós temos também uma pessoa incrível, que eu como amigo sou suspeito, sou presidente do fã-clube, mas eu tenho certeza que ela vai ser ainda mais capaz de passar o conhecimento para todos vocês. E aqui, contando com o aplauso digital de todos vocês e contando também com a sonoplastia de toda uma equipe de apoio aqui, eu queria introduzir para vocês a minha amiga Camila Viana! Depois dessa abertura, agora eu tenho uma responsabilidade sem enorme pressão, aqui. sem pressão, hein? Imagina, quase nada. Edu, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu sei que o momento é oportuno para falar do tema, né? Com certeza. Eu acho que nesse pós-pandemia, durante pandemia, muitas pessoas estão passando por dificuldades e eu espero aí conseguir de alguma forma ajudá-los. Bom, eu vou falar para você o que eu falo toda vez que eu entro na academia. Quero sair daqui trincado hoje. Ou seja, espero acabar essa live rico aqui, hein? Guarda esse gancho com a academia, porque a gente vai falar disso a todo momento. Legal. Então, guarda essa informação. Antes da gente começar a dar os primeiros passos, nossas primeiras conversas aqui sobre, pessoal, eu queria dizer para todos vocês que estão participando que vocês podem interagir com a gente através do nosso Instagram oficial, TecBond_oficial. Você pode mandar suas perguntas, porque eu vou compartilhar as perguntas de vocês com a Camila. E quem sabe ela não tira aí a sua dúvida, deixando você um passinho mais perto da riqueza. E também deixando claro que a gente tem um delay entre aquilo que eu falo e aquilo que vocês escutam de cerca de 30 segundinhos. Então manda sua pergunta, aguarda um pouquinho que com certeza a gente vai conseguir aí esclarecer as suas dúvidas, tá bom? E isso é muito legal, pessoal. Façam as perguntas durante, porque aí a gente não perde o timing, né? Às vezes eu esqueço, ou passa aqui vão passar tantas perguntas. Então a ideia é que a gente vá interagindo mesmo, que isso aqui seja um bate-papo, né? Eu não quero deixar nada muito moroso, muito cansativo, então façam perguntas e participem. Vamos nos divertir juntos aqui. Bom, como começamos agora, Cá, então? Vamos mostrar aí, agora como é que vamos fazer? Vou passar aqui os slides, né, que isso vai me ajudar aí no decorrer não é a apresentação desse bate-papo, não sei se já está aparecendo para vocês, legal. Aí, ó. Bom, pessoal, qual que é o tema dessa live, né? Então, o Edu teve essa ideia e o nosso intuito aqui não é abordar só um perfil, a gente queria ter uma coisa mais ampla, né? Porque quando a gente vai lá no YouTube da vida, a gente encontra inúmeros vídeos sobre o assunto. Então, a nossa ideia aqui é realmente passar em todas as possíveis etapas e situações. Então, a gente vai falar, antes do investimento, a gente vai falar de 2 etapas atrás. Ou seja, aquele cara que está no vermelho, que tem dívidas. Até porque quem estava passando por alguma dificuldade está pensando ali, tá bom, você vai falar de investimento, mas como é que eu invisto se eu não tenho nem dinheiro para poder começar, né? Mas, Edu, foi um comentário assim, unânime. Então, primeiro a gente vai falar do tema como eu saio do vermelho. Camila, como é que eu consigo sair das dívidas? Depois desse primeiro passo, a gente vai passar para uma segunda etapa. Ou seja, Camila, consegui pagar minhas dívidas, ou vou pagá-las, né, depois dessa live. Aqui, né? Exato. E aí, ao final do mês, eu consigo pagar tudo, mas não me sobra 1 centavo. Então, a gente vai falar como guardar dinheiro. E aí, depois que eu tirei as minhas, né, eliminei todas as minhas dívidas,
conseguir guardar um dinheiro, aí sim a gente vai começar com investimento. Ou seja, como é que eu faço o dinheiro trabalhar para mim, não é? Exatamente. Então, ao final dessa live, então vou entrar no final da live só para ouvir a parte de investimentos? Não, é sempre legal. E mesmo você que está endividado, não deixe de participar do final do investimento para você já trilhar ali, já estabelecer ter as suas o seu objetivo metas. A longo prazo e saber o que pode acontecer para você. Exatamente. Né? Então, não quero o pessoal abandonando a live depois de ouvir a parte do endividamento. Eu quero todo mundo até o final para acompanhar passo a passo mesmo. Bem legal, bem legal. Bom, vamos começar então aquela etapa que para mim é interessante. Afinal de contas, eu quero me livrar das dívidas também. Como é que eu começo, Cá? Como é que são os primeiros passos? Bom, vamos lá, né? Uma coisa que normalmente as pessoas não gostam de admitir é que estão endividadas. Então a gente vai fazer um exercício aqui muito simples, vou convidar o Edu, inclusive. Vocês só vão precisar agora dos dedinhos. O pessoal aqui do estúdio também vai fazer conosco. Basicamente eu vou fazer 10 perguntinhas e a cada momento que você se identificar com uma dessas perguntas, você vai sinalizar. Beleza. Por quê? Ao final a gente vai entender se você vai levantar os 10 dedos ou se você está num patamar entre 1, 2. Então, vamos lá. O Edu vai ser o meu... A gente vai fazer um diagnóstico aqui, vai ser minha então, cobaia certo? aqui, tá bom? Vamos ver, pessoal. Vocês vão... É quase um serviço de proteção ao crédito do Serasa ao vivo que eu vou fazer para vocês aqui. Vocês vão descobrir meu patamar de dívida, ó. Vamos nessa. Bom, vamos lá. Se ficar pequenininho, fiquem tranquilos porque eu vou ler a pergunta. Primeira, minhas dívidas equivalem a mais de 50% do que eu ganho? E aqui pode ser que tenha muita gente que nem saiba, hein? Então fiquem aí que eu também vou ensinar como é que a gente vai fazer essa mensuração. Ó, já quero dizer que na primeira pergunta eu já queimei um dedo aqui. Poxa vida, hein? Vamos ver. Os meninos aqui também já estão levantando. Pergunta 2. Preciso trabalhar mais para pagar as minhas dívidas ao final do mês? O que é mais? De repente é esse cara que ganha hora extra, de repente é fazer um trabalho extra no sábado, no domingo. Esse eu vou manter. Não pontuou. Manter esse não fechadinho, pontuou, porque né? até que bom de manter a gente trabalhando bastante. Exato. Terceiro, meu salário termina antes do final do mês? Eu acho que esse é o mais comum. Não, Edu? Posso manter. Olha, ali, eu tô achando, eu quero sinceridade aqui, hein? Não, por enquanto ainda não. Bom, vamos lá. Quarta pergunta, pessoal. Minha dívida está sendo causa de desavença familiar? Então, ou a dívida ou mesmo a situação financeira, né? A gente sabe que isso é muito comum. Ainda não. Por enquanto 1, né? 1-0. Até porque brigada sai caro, né? Então não pode. Não pode, né, Edu? Não pode. Não, até poder economizar, a gente não briga lá em casa. Dicas conjugais com o Eduardo Mano aqui. Quinta pergunta, eu não consigo pagar em dia todas as minhas contas essenciais, ou seja, água, luz, condomínio. Não, essa eu tá faço, em dia, Edu? sou organizadinho. Você tá indo bem, Edu. Tá vendo? É que eu já vi parte da... Eu trabalho com a família tem 3 anos, né, pessoal? Já tem alguns conhecimentos serviu, aqui. Né? Esses 3 anos serviram aí de algum aprendizado. Sexta pergunta, pessoal. Tenho sofrido de depressão com as dívidas? Acreditem se quiser, mas parece algo tão distante, não é. Isso está presente assim na vida da maior parte dos brasileiros, por incrível que pareça. A gente acha que é algo distante, mas não é. Se fosse preocupação, eu levantaria o dedo, mas depressão não. Depressão é uma palavra forte, né? Eu sou um cara eternamente otimista. Vamos então adaptar? Gostei. Tenho sofrido de preocupações com as minhas dívidas? Eu acho que legal, gostei da adaptação. Sou pai de 2 filhos, eu não consigo não me preocupar com o futuro, com já escola. Na faculdade, Meu Deus do céu, né? Sétima pergunta, pessoal. Meu nome está registrado no SPC Serasa e afins? Se eu não perguntei, não pesquisei, posso considerar não? Ou amigos, hein? Se emprestou para amigo e não pagou, também vai entrar nessa lista. Não, por enquanto tá amigos, tudo okay. Familiares e etc. Vou deixar 2 aqui por enquanto. Vamos lá, oitava pergunta. Eu tenho atrasado no pagamento das minhas obrigações? Ela vai um pouco em cima das contas essenciais, mas aqui a gente está estendendo um pouquinho mais. Né? exatamente. Não. Como as complementares em Você tem quantos, Du, por enquanto? 2. Tá bom, você tá bem, você tá bem. Média. Já pedi dinheiro, já pedi, passado, hein? Não precisa ter pedido agora. Já pedi em algum momento dinheiro para algum familiar, amigo ou colega? 3. Se cada um deles pede uma aumenta, ainda bem que para mim você nunca pediu, né? Não, então, tô eu sei quem vai me emprestar. Tô tranquila que para mim, pelo menos, ninguém nunca pediu. E a última pergunta. Minha família não tem conhecimento das minhas dificuldades? Então tem muita gente que realmente prefere se resguardar e passar por isso. E é uma decisão individual, mas prefere realmente não compartilhar essa preocupação com a família, né? Sim. Quantas, Edu? 4. 4. Pois bem, Edu, sinto lhe dizer, você é considerado um perfil de endividado. Que beleza. Não me causa surpresa, já cheguei aqui com esse espírito sabendo, né? Mas legal, Camila, você chamou uma live, né?
fez tudo isso para o final eu... Mas eu tô curioso para saber, pessoal, vocês aí em casa que fizeram o teste, aí vai postando pra gente qual o score de vocês. Eu marquei 4, hein? 4 de 10. Exatamente. Tô endividado, meu Deus do céu. Eu não vim aqui simplesmente, Camila, tá bom, disso eu já sabia, né? Não precisava de uma live para você, para eu ter conhecimento dessa informação. Aqui, ó, o pessoal falou, eu também marquei 4, ó. Tamo junto aqui, Alguém viu? mais que 4 eu quero saber, hein? Biscuit da Lani. O pessoal também tá no 4. Aí, bom, eu acho que a média aí vai ser 4 e 5. Pessoal, fiquem tranquilos, estamos endividados, mas estamos juntos, você não está sozinho, né? Edu, legal você falar, não estamos sozinhos. Você tem noção de quantos brasileiros estão inadimplentes? Vamos tirar como referência o ano passado. Olha, o Brasil tem aí seus 210 milhões, eu ia apostar uns 50 milhões de pessoas. 61,4 milhões de pessoas inadimplentes, base do Serasa. Então, realmente, você não está sozinho. Não, realmente, bom, pessoal, fazemos parte de um país gigantesco. Gente, é quase 38% da população adulta, né? Porque, obviamente, a gente não vai pôr criança nessa conta. Então, é muita coisa, é muita gente endividada. Eu espero que pelo menos uma parte dessa população esteja aqui na nossa live. Artes da Neinha falou pra gente, faltaram dedos pra mim. Poxa vida, aí eu já me preocupo. Neinha, fica tranquila, são 61 milhões, você não está sozinha, tá? Mas legal, né? Falei de tudo isso, falei dos brasileiros. A gente sabe que esse momento de pandemia realmente foi um ano complicado. Difícil pro pessoal, né? Apesar que, é um dado curioso, todo mundo normalmente acha que teve um boom por conta da pandemia, mas no final do ano nós tivemos uma redução de inadimplentes. Caramba! Por quê? Por conta desse problema, primeiro que a gente teve o dinheiro, né, do governo, o auxílio emergencial, então isso injetou ajudou. Um dinheiro ali legal, né? Exatamente. E nós tivemos muitas empresas renegociando, se abrindo, né, flexibilizando aí a questão de negociação. Quando acabou aquele fluxo normal de dinheiro, o pessoal abriu as portas para negociar e tentar receber alguma coisa. Exato. Né? E por último, taxa de juros, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Ontem já tivemos uma notícia de aumento, mas aí a gente vai deixar para uma segunda etapa. Legal, falei tudo isso, e como é que, Camila, e cadê o milagre, né? Cadê a fórmula para a gente sair dessa situação? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é fazer um diagnóstico. Por que eu digo diagnóstico? Isso aqui é como se fosse você indo ao médico, Edu. Sim. Você não vai lá, você precisa minimamente, eu tô com dor aonde, eu vou investigar. Eu preciso entender como está a minha situação antes de ver os passos que eu vou tomar. Exatamente. No mundo financeiro é exatamente igual. Então, qual que é a ideia? Que a gente consiga entender quais são os problemas. Então, qual é o tamanho do buraco, né? Tá bom, tenho dívidas, mas qual é o meu nível de endividamento? E aí eu vou convidar todo mundo para fazer esse exercício. Pode ser no papel, pode ser no Excel, pode ser da forma que você se sentir à vontade. E aí a gente vai fazer um exercício muito simples. Nesse papel, ou nessa planilha, a gente vai... Opa, eu acho que travou. Voltou aqui? Travou? Travou. Mas, vamos explicando. Bom, vamos falando. Vamos explicando aí que vai dar jeito. Em algum momento, mas vamos conversando. Então, vocês vão pegar um papel e vocês vão colocar tudo que vocês ganham dentro do mês. Camila, mas e eu que sou autônomo? Não tem problema. Você pode sair de uma referência aí de uma média dos últimos 3, 4, 5 meses. Quanto maior o seu dado, né, sua base histórica, melhor fica, porque isso vai facilitar para que a gente tenha uma visibilidade mais assertiva. Então, você vai colocar quanto eu ganho de salário, se eu sou autônomo, quanto eu recebo em média dos meus trabalhos. Então, a gente tem aqui um público, acredito eu, de artesãs, né, que trabalham com isso, não tem problema, podem aí mirar na parte realmente da base histórica. Se você emprestou dinheiro para alguém, de repente, né, você não é o endividado, mas está lá, você vai receber esse dinheiro. Enfim, tudo que você tem de entradas de dinheiro na sua conta ou em espécie. Do outro lado, acho que o Edu conseguiu consertar. Ele não é de TI, mas olha... Aqui a gente faz tudo. É bico extra, renda extra que fala, né? Não é? Aí é, ó, renda extra, exatamente. Vou te levar para o meu time. Não é não? Mas voltando, então, de um lado a gente vai colocar todas as entradas. Do outro lado, todas as saídas. Ou seja, quanto eu pago de condomínio, quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago de água... Camila, eu tenho que colocar compra de roupa, comidas e coisas nesse sentido? Sim, porque aqui a gente está olhando o seu fluxo de caixa. Então, você vai colocar lá vestuário, assistência médica, não importa. Eu quero todas as informações. Pelo que eu estou entendendo aqui, o primeiro passo é você ter uma noção do que entra de dinheiro para você e da onde está saindo, né?
Exatamente. Até porque você entendendo onde está saindo, se você parar para fazer essa reflexão, e eu posso te dizer porque há muito tempo atrás eu não fazia, eu simplesmente ia apagando, você não tem noção de onde está se esvaindo o seu dinheiro, né? Exatamente. Onde você está gastando, onde está indo o principal parte do seu dinheiro. Edu, e a gente chega na pergunta que foi a primeira que eu fiz. Qual é a representatividade das despesas em relação ao que você ganha? Eu tenho certeza, mas certeza que nessa live 95% eu quero que o pessoal escreva se eles têm conhecimento de quanto representam os gastos em relação ao que eles recebem. Bom, pessoal, vocês que estão aí acompanhando a gente, vocês já pararam para fazer esse exercício? Vocês conseguem comparar aquilo que vocês recebem versus aquilo que tem saído? Ou vocês são como o Edu de alguns anos atrás aí, que simplesmente ia pagando as contas enquanto houvesse salário, mas não fazia essa reflexão? Escreve pra gente aí no Instagram, escreve também pra gente no Facebook. Queria mandar um alô especial pro Atual, que foi o grafiteiro que fez pra gente nosso vídeo aqui. Atual, um abraço pra você também. Abraço. Temos muitas artesãs aqui participando conosco, temos muitos funcionários da Sangobanda, da Tecbonde. Muito Pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem muito obrigado aí até pelo o final. prestígio aí. Mas, voltando, então assim, eu quero que vocês guardem essa informação, ok? O diagnóstico, porque a gente vai usá-la por 2 vezes aqui. Então, legal, Camila, eu fiz tudo isso, e agora? Olha o pessoal falando aqui, cá. Nossa, eu gasto quase 70%. Puxa, eu nunca fiz essa reflexão. 70%, gente, é muita coisa. É Olha muita só, coisa. 50%. Alguns falando que não fazem, outros já fazem algum tipo de controle. Mas assim, 70% é muita coisa, mas é melhor do que 110, né? Com certeza. 110, claramente, a gente tem um problema. Acho que ninguém precisa ser matemático aí pra certeza. saber que a gente tem um problema muito parecido com o Brasil, né? Exatamente. Gasto mais do que eu consigo... Mas se temos 70 hoje, vamos cuidar para abaixar esse percentual e tornar você um potencial rico no futuro, meus E a gente amigos. vai falar um pouco dessa brincadeira de percentuais, tá? A gente vai falar isso na parte de guardar dinheiro. Então essa informação realmente ela é muito importante. Quem não tem essa ideia, faz aí rapidamente, porque aí vocês já vão conseguir mirar na cheiro, etapa né, 2. Exatamente. Legal, você tem esse diagnóstico. Funciona deixar no papel? Funciona só deixar lá no Excel? Não. A gente recomenda realmente que haja uma planilha, uma consistência de atualização da planilha. Ih, lá vem agora dificultou, hein? Lá agora vem o financeiro dificultou. querendo propor planilha. Pessoal, hoje é muito simples. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de planilhas que eu encontrei rapidamente digitando no Google, ali 2 segundos. Temos muitos aplicativos. A gente vive numa era onde digital, né? Existe tudo sobre qualquer assunto. Tem tudo pronto e de graça, às vezes, Exatamente. Né? Então, Camila, eu gosto mais do formato horizontal, vertical. Camila, não gosto de papel, eu prefiro Excel. Inclusive tem o Excel, quem quiser baixar no celular. Eu, por exemplo, eu tenho Excel, eu controlo, porque eu ainda amo aplicativos, mas eu ainda sou do Excel, então também dá para baixar no celular. E os aplicativos? Sim, tem vários aplicativos que fazem esse controle, né? Camila, poderia dar algumas dicas? Eu nunca usei o aplicativo, então estou indo muito mais pelos insights de coisas que eu já ouvi. Um deles é o Guia Bolso. Então, esse é famoso, já ouvi falar. Eu participei de uma reunião com eles lá atrás, quando eles estavam nascendo ainda com essa informação. E o bacana é que, além do Guia Bolso, que vale lembrar, gente, não é pago, então isso é o principal, o Guia Bolso ele já conecta com a sua conta bancária. Uau! Tem um pessoal que fica um pouco receoso, opa, por mais que o Guia Bolso deixe lá muito claro a proteção, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e blá blá blá, tá tudo bem. Se você não quiser, ok, mas facilita muito a vida. Eu não sou nenhum mestre do Excel, você sabe, né? Como bom marqueteiro, eu cuido de imagens, mas eu particularmente uso um Excelzinho. Até Simplesinho, não tem as fórmulas, vou somando célula por célula, faço uma conferência para não ter problema, né? Mas eu estava até comentando, pessoal, com a Camila, que quando eu comecei a namorar com a minha esposa lá, longínquos 17, 18 anos atrás, eu era bem garotão, né? Então eu não tinha essa preocupação de juntar dinheiro. Sim. E aí eu comecei a namorar a minha esposa e eu vi que ela sim tinha. E eu falei assim, caramba, moça gatinha, tal, tô gostando dela. Se eu quiser ter algum futuro com ela, eu não vou poder ser esse pé rapado, né, gastando sem controle. E eu comecei a me organizar financeiramente, estimulado pela minha esposa. Influenciado. Porque ela tinha essa organização, ou seja, se eu quisesse ter alguma perspectiva de futuro, eu comecei a fazer isso. Sim. Então, aí, exemplo para vocês, pessoal, nunca é tarde e funciona. Se funcionou comigo, né, a ponto de eu ganhar um 4, não um 10 na lista ali, Dri que funcione para todos vocês aqui também, né? Já antecipando os parabéns, né? Continuo pobre, não vou mentir para vocês, mas pelo menos um pobre com controle, controlável. consciente, um pobre consciente. Não, mas é basicamente isso mesmo, Edu. E o aplicativo, eu tô dando uma ideia aqui de Guia Bolso, mas tem outros aplicativos que não conectam necessariamente
diretamente com a sua conta bancária. Você vai ter o trabalho de imputar as informações, como você teria no papel. Mas ele já faz o controle, né, E tem uns que tem até inteligência artificial para olhar o seu histórico e fazer propostas. Uau. Então, eu vou ajudar o Edu a investir, né? Onde eu acho que o Edu pode cortar. Então, chegamos já neste nível de aplicativo. Então, realmente é uma ferramenta poderosa que não custa. Então, ou seja, não estamos falando, né, contramão. Eu vou gastar para ter o aplicativo se eu já estou endividado. Ou seja, é dica grátis, pessoal. É só fazer e ter a disciplina, né? E além de tudo isso, né, então tá bom, Camila, levantei lá, então tenho lá, eu dei para vocês aqui, ó, guia bolso e outras ferramentas. O Rafa tá dando pra gente uma dica de um aplicativo chamado Mobius, que é um excelente aplicativo. Esse é um dos mais famosos. Eu me atrevo a dizer que ele tá até um pouco acima do guia bolso por algumas vezes, quando você vai procurar alguma informação sobre o assunto. Boa dica, Rafa. E aqui, ó, um comentário legal da Regiane, que foi funcionária da TecBond um tempo aqui atrás, ela falando que, na verdade, na escola, a gente já deveria ter um pouquinho de disciplina financeira, né? Bem lembrado, Regiane. Eu acho que se a gente tivesse essa conscientização desde sempre, os filhos, inclusive, ajudariam os pais que não tiveram essa formação. Sem dúvida. Realmente é bem Sem legal. dúvida. Mas voltando para o nosso mundo de planilhas, legal, Camila, fiz o diagnóstico, tenho lá minhas planilhas ou no aplicativo. O que a gente vai fazer? Coloquei lá, o que eu faço com essa informação? Legal. Um ponto crucial para quem tem dívidas, né? Quem não tem, segura um pouco aí que a gente já vai voltar. Eu preciso levantar todas as minhas dívidas. Ah, Camila, mas eu vou ligar no banco, vou ter que entrar na internet. Vai. Porque a gente precisa entender qual é o tamanho do buraco. Sim. Eu preciso, infelizmente, a gente sabe que normalmente esses endividados não têm só um empréstimo, né? Ele tem mais de um. Acaba sendo aquela famosa expressão de bola de neve, né? É a bola de neve. Muitas vezes você tem um primeiro, aí você adquire um segundo para cobrir o primeiro, aí vem virar um terceiro e... É a bola de neve. Então, o que a gente precisa? Entender quantos empréstimos eu tenho, valores contratados, juros calculados até o momento, qual é a projeção de juros. Tudo isso o banco faz por você, tá? Não dá, tem gente aí que já deve estar até arrepiando. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer. É ligar e pedir, né? Exatamente. Por quê? Porque se a gente for fazer uma organização de pagamento, no mundo ideal, o que você faria? Vou pagar tudo para me livrar. Por que se você não paga? Porque você não tem dinheiro? Então, normalmente, você vai fazer uma negociação. Sim. E nesse momento é importante entender quais são as suas dívidas mais caras. Por quê? Porque é nessa dívida que você vai mirar. Essa dívida que vai crescer incontrolavelmente, né? Os maiores juros, E normalmente quem é esse vilão? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Gente, cartão de crédito é tão absurdo que ele chega num patamar, às vezes, de mais de 300% de juros. É muito dinheiro jogado fora. Então, realmente, façam esse exercício. E aí, legal, Camila, já sei as minhas dívidas, já sei quanto eu tenho ainda a pagar, quais são os prazos, blá, blá, blá. O que a gente vai fazer? Negociar. Claro. Então, tudo está perdido? Não. Eu preciso pagar o que o banco está me falando? Não. E para isso a gente tem algumas ferramentas poderosas. Vou pegar o telefone e vou ligar. Nessa era digital tudo, né, tá mais fácil, mais acessível. Tem o fato de ir até o local, seja um banco, uma instituição, enfim, aí depende, né, qual é a origem do seu empréstimo, enfim, da sua dívida. E tem uma coisa muito legal que muitos não sabem, o Serasa. Sim. Ninguém gosta de falar de Serasa, ele faz né? uma ponte, né? Tem até aqueles feirões de negociação, às vezes, Exatamente. Né? Na verdade, na plataforma, o feirão ele é muito pontual, acho que ele aconteceu um último no final do ano passado, mas na plataforma você também consegue ter essa mesma... Legal. É o mesmo objetivo do feirão. Ou seja, você consegue entrar, ter a visibilidade das suas dívidas e já solicitar negociações. Negociação. Num feirão, uma pessoa consegue reduzir uma dívida em 95%. Caramba, que legal. Gente, é muita coisa. Pessoal, olha, então, ó, essa dica é valiosíssima. Tá com dívida, não tá conseguindo pagar, negocia. Entre em contato com o Serasa. Essa ferramenta eu não conhecia, muito legal essa dica. E é super simples. Eu já entrei para conhecer a ferramenta, é super fácil, então é só um cadastro lá, você vai entrar, vai entender qual é o tamanho do seu problema. Porque, pessoal, de verdade, não adianta negociar e na primeira parcela o que acontece? Você não pagar. Aí você tá fazendo a dívida da dívida. Sim. Você entende? Então, por isso que eu volto na planilha. Porque se você tem a planilha, você consegue projetar quanto você vai desembolsar. Então, vamos dar um caso prático. Camila, eu ganho lá, se eu tirar o que eu tenho pago de dívida, de repente, me sobrariam R$200. E eu tô devendo no mercado 2.000. Você vai atrás de contratar um empréstimo, pode ser pessoal, e a gente tem várias opções, para contratar esses R$2.000 e fazer com que a parcela caiba exatamente nesses R$200. Do que sobra. Olha só, simples. E você já vai eliminando a sua dívida
dentro das suas possibilidades de pagar. Gente, por que eu estou dizendo isso? O principal, você vai negociar a dívida e vai trocar a dívida cara por dívida barata. Eu trouxe aqui um exemplo, e eu vou colocar aqui na telinha para vocês, está um pouco pequeno, mas é para vocês entenderem. Do lado azul, vocês estão vendo aí o empréstimo pessoal, né? Algumas taxas de algum... Eu quis tirar o nome dos bancos, porque eu acho que não é o intuito, mas todos funcionam no mesmo formato. Do lado laranja, vocês vão ver as taxas do cheque especial. O que é o cheque especial? Então, o que eu escuto? Ah, não, eu não vou pegar um empréstimo. Eu me viro. Eu prefiro deixar minha conta no vermelho. Tem até aquela questão do pessoal ter vergonha de pedir empréstimo, Edu, né? isso é muito frequente. Nossa. É muito frequente. Então, o que acontece? Imagina que esse cara que está deixando lá a conta no vermelho, ele está dando para o banco 9,87. Enquanto se ele pegasse o empréstimo, que eu estou vendo aqui... 5,91. Gente, aqui são taxas de um determinado momento. É claro que, Camila, onde eu acho essa taxa? Vai no banco. Eu sempre falo, isso é leiloar taxa de juros. Exato. Vai em quem vai te cobrar menos, chora mesmo, tem que ser cara de pau nessa hora. Não tem essa, eu não vou pedir, não, Pessoal, eu não sou essa pessoa. Gente, o gerente do banco, ele quer também levar você para lá. Então, ou seja, chora, você é cliente, né? Faz essa competição, aproveita essa parte do mercado e tenta conseguir o que é melhor para você, né? Exatamente. Então, assim, dei ferramentas poderosas aqui. Para quem não conhecia, Serasa é uma boa opção. Eu sei que todo mundo tem raiva do Serasa, o Serasa... É porque você escuta o nome e você fala, já tô linkado à dívida, Gente, né? mas qual é a culpa do Serasa? Você não pagou sua conta, a empresa foi lá, meio que abriu um chamado para o Serasa avisando. Isso é ruim, porque vocês já devem ter escutado score ou negativo, pontuação. Né? Ah, mas eu não tenho pontuação para pegar crédito no mercado. É óbvio que não. Tá ali negativado, Você né? tá devendo 5 carinhas, por que o sexto vai te emprestar? Não faz sentido, né? Isso... E passar a ver o Serasa como, se tem essa ferramenta, como um aliado e não como inimigo, né? Exatamente. Porque ele tá lá justamente para te ajudar a renegociar as suas dívidas. Exatamente, porque às vezes a gente acha, ele não vai abrir mão. Mas às vezes o cara ele já entendeu que você não vai pagar nada. E ele receber qualquer coisa já é um ganho. Olha então... que legal, a Núbia falando pra gente aqui, olha, eu já fiz isso. Eu fiz um empréstimo, acertei tudo e fiquei só com uma dívida. Perfeito, é um exemplo aí perfeito do pessoal perfeito. aí seguindo essas dicas, hein? Não, há pouco tempo também tive uma colega aqui da TecBond que me procurou, nossa, o que eu faço? A gente reorganizou tudo, deu super certo, agora tá pagando a parcela direitinho, o nome já, né, regularizando. Você já pode dormir tranquilamente, né? Sabendo que pelo menos você está resolvendo o seu problema, você está evoluindo. Não ia fazer, mas vou fazer uma brincadeirinha, lá né? Vem, tenho medo dessas brincadeiras. Tem a história, né, da esposa que não conseguia dormir porque o marido estava deitado na cama e virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, virava para o outro. A esposa fala assim, cara, o que está acontecendo? Você não está dormindo, não está deixando dormir. O marido fala, eu tô com uma dívida incrível no banco, não tô conseguindo pagar. Ela falou, tudo bem. Pegou o telefone, ligou pro gerente do banco e falou assim, meu marido não vai pagar pra você. Aí quem ficou sem dormir foi o gerente. Ai, meu Deus do céu. Mas é bem por aí. É bem por aí mesmo, né? A gente transfere o problema. No final é o que acontece. Mas legal, gente. Então, eu passei aqui passo a passo. Essa questão das dívidas, realmente, eu acho que de todas as dicas aqui, fora a questão do diagnóstico, que eu também considero hiper importante, e a planilha, porque a planilha ela não existe só para endividado não, tá? Não, eu comentei com vocês, né, que eu comecei a fazer. Hoje eu não estou gastando mais da metade do meu salário, mas eu só sei disso porque eu comecei a fazer a planilha. Sim, sim. Né? Entender o quanto você recebe te ajuda a negociar e, enfim, até você se preparar para os próximos passos. Exatamente. Né? Assim, eu sou louca da planilha, né? Quem conhece minha cada família, que, todo meu mundo Deus sabe que para tudo existe uma planilha na minha vida. Mas isso ajuda você a traçar objetivos. E aí vai entrar um pouquinho no que a gente vai comentar sobre guardar dinheiro. Então, Camila, legal, você falou de tudo isso, mas eu quero dar uma última dica. Pessoal, de nada importa se eu tiver diagnóstico, planilhas, levantar as dívidas, trocar minha dívida mais cara por mais barata, se eu não estiver disposta a fazer sacrifícios. Exato. Eu sei que isso é clichê, é o que mais tem de conteúdo na internet, mas se você não mudar a mentalidade... Você não vai mudar a sua situação. Você não vai sair do seu cenário. Então, assim, eu não estou pedindo para ninguém abrir mão de certos prazeres, mas a gente precisa ter ciência de que alguns sacrifícios precisam ser tomados. Você não pode ser vítima da famosa frase que eu escuto muito, eu mereço. Exatamente. Não, mas eu mereço. Eu trabalho tanto, não, tô tão sofrido. Eu mereço esse afago. Eu mereço essa roupa nova para poder ficar no meu armário, esse tênis um pouco mais caro, né? Exatamente. Edu, é um pouco disso. E aí a gente entra agora na segunda etapa. Então, demos dicas aí importantes para você sair das dívidas, né? E aí, legal, Camila, paguei tudo, mas agora eu quero guardar. Como é que eu faço para guardar dinheiro?
E aí lembra que eu falei para vocês segurarem aquela informação do diagnóstico, né? Por quê? Aqui algumas frases, até esqueci, frases, por acaso o Edu já meio que expressou aqui, né? Exagerei com os meus cartões de crédito e cheque especial. Essa aqui é ótima, gente. Minhas despesas são sempre maiores que a minha receita. Mas se elas são sempre maiores que a sua receita, gente, alguma coisa tá errada, né? Uma vez eu já ouvi, eu não me lembro de verdade de quem foi, mas que a gente sempre tem que viver um degrau abaixo. Sim. Isso faz muito sentido para mim. Porque é exatamente isso. Se a gente ou vive no mesmo degrau ou acima, os desequilíbrios acontecem. E surpresas sempre acontecem, né, cara? A gente nunca sabe, tem alguém que ficou doente, ou você perdeu o emprego, ou algum parente precisar. Bom você mencionar. Né? Bom você mencionar, por quê? Porque vai ser a nossa dica de ouro também do como começar a guardar o dinheiro. É para isso que eu tô aqui, para trazer insights positivos. Você é um assistente espetacular. Não, aqui é fotografia, é dicas financeiras, pau pra toda obra. Então, assim, vamos legal. A gente falou aí de algumas dicas, né, para sair. Não sei se o pessoal aí tem alguma dúvida sobre o tema, mas agora a gente vai falar um pouquinho de como guardar dinheiro, né? Então, o que é o guardar? A pessoa vai lá, ela consegue, ela não tem dívidas, mas ela paga todas as contas e no final ela fica com 0. O cenário só não é tão crítico de quem está no vermelho. É, porque pelo menos não está gastando mais do que recebe, mas né? eu não quero esse pessoal aqui, eu quero todo mundo prosperidade, galera, é a live da riqueza dinheiro. Aqui, hein? Exatamente, eu não quero todo mundo se contentando a ficar no 0 a 0. Então, lembra que eu falei para fazer o diagnóstico? Por quê? Aquele percentual que eu achei lá atrás, é nele que a gente vai trabalhar. Perfeito. O que eu quero dizer? Então, Edu, quantos por cento você acha aí, você vai fazer a conta quando chegar em casa? Sim. Mas quantos por cento aí você acha? Cara, uns 65%, assim, mais ou menos. A pergunta que normalmente vão me fazer, Camila, qual é o percentual correto? Não existe. Claro que existem sugestões, mas não existe uma resposta certa. Normalmente, o que a gente tem, principalmente de conteúdo, nos indica que ter 50% de representatividade dos seus gastos em relação ao seu recebimento é o mundo ideal. Difícil, mas seria o número a se buscar, né? Aí você vai falar, legal, e o resto? Eu vou guardar 50%? Calma. No mundo ideal, cheio de sacrifícios, sim. Mas não adianta a gente querer também chegar aos extremos, né? Aqui eu brinco muito com essa questão da dieta, por isso que eu fiz o link lá com a academia. Se o Edu não come certo, ele tem inúmeros erros dentro, do dia a dia dele em relação à alimentação, eu não vou colocar o Edu numa dieta restritiva de cara, Não, o que vai acontecer com o Edu? Compulsão. Lógico. Em algum momento o Edu vai se perder. Aquele efeito, né? Você até faz 2, 3 dias de uma dieta super restritiva, mas depois volta tudo pior, Exatamente. Né? Então, assim, com o mundo financeiro é a mesma coisa. Eu não vou falar para uma pessoa que tem dificuldades para guardar dinheiro, olha, agora você não Corta vai... tudo. Você não vai jantar, você não vai comprar roupa, não vai jantar fora, não vai fazer mais nada. O que a Camila, aí é uma opinião muito pessoal, eu acho que a gente tem que trabalhar mais ou menos com uns 30% a 40% sim para reserva, não é investimento ainda, segura essa informação. E aí eu diria de 10% a 20% para ser feliz. Ou seja, no seu planejamento, na sua planilha, pessoal, que você vai montar de despesa, separe um percentual ali para você poder gastar com você mesmo. Exato. E, gente, tá tudo bem. A gente não precisa... Nossa, mas que desespero. Eu quero alguém tendo esse prazer de guardar dinheiro. Não é para ser um momento traumático. A gente não tá aqui só para pagar boleto e acordar cedo, pessoal. Tem que ter algum prazer também nesse meio tempo. Se o seu prazer é comer uma tortinha de morango, né? Um cinema ao final, de vez em toda sexta-feira quando eu saio para jantar com a minha esposa. Tá tudo bem. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma comedida e consciente. Dentro das nossas possibilidades, né? Exatamente. Eu costumo dar um exemplo próprio, pessoal. Eu tenho um irmão e a gente tem, criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e a gente tem um perfil totalmente diferente. Então, meu irmão nunca aceitou pagar dinheiro para o banco, nunca, nunca. Tudo na vida do meu irmão era à vista, carro, apartamento. A Camila tinha dificuldades em guardar dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu assumia financiamentos, eu assumia do carro, do apartamento. Por quê? Quando eu tinha um compromisso, você ia lá e eu honrava. Se eu não tivesse esse compromisso, eu gastava. Gastava com o quê? Com roupa, com sapato, com tudo que você imaginar. Mas você sabe, cara, também trocando um pouco de experiência, assim, eu fiz algo parecido, mas eu pagava para mim mesmo. Eu abri uma conta poupança, e quando eu abri que a conta poupança não tem custo nenhum, eu cortei o cartão, fiz uma senha que eu não usava, deixei anotado para nem sequer ter a facilidade de acessar para a internet.
E todo mês que eu recebi meu salário, eu pegava um percentual, não percentual, um valor, não era um percentual, não tinha a cabeça do percentual, mas Sim, assim, sim. R$200 por mês, R$300 por mês. A primeira coisa que eu fazia era jogar lá dentro, eu esquecia dessa conta. Foi assim que, depois de muito tempo, eu consegui comprar meu primeiro carro. Porque meu raciocínio na ocasião foi o seguinte, se eu pago lá 500, 700, sei lá quantos reais por mês numa parcela para alguém, e a gente acaba pagando 2 ou 3 carros no final do financiamento, Exato. se eu tivesse a mesma disciplina para mim mesmo, se eu chegasse com dinheiro à vista, eu talvez tivesse um desconto, alguma coisa, e foi a melhor coisa que eu fiz. Que dica legal, Edu. Olha, essa eu nem tinha pensado, Tá vendo fica só? aí, tá vendo? Mas é muito isso. Então, o que serve para? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, não existe uma fórmula mágica, gente, não existe um milagre. E aí você tem que respeitar um pouco o seu perfil. O que serve para mim não vai servir para você. Sim. Então, assim, obviamente, tô encorajando as pessoas a financiarem alguma coisa? Não. Mas eu tô falando, hoje eu tenho um perfil hoje eu aprendi a guardar dinheiro, mas naquela época foi uma solução temporária. Eu acho que a dica aqui, mais do que o como, acho que é uma palavra que talvez possa caber, seria disciplina. Sim, total. É você ter uma disciplina para poder começar a dar os primeiros passos. Exatamente. Né? E aí, posso dar uma dica que me ajudou? Por favor. Normalmente, a gente tende, num primeiro momento, quando eu quero guardar dinheiro, eu falo o quê? Vou receber o meu salário, eu vou vivendo, vou pagando tudo, o que sobrar, eu invisto. Eu já fiz essa sugestão que eu falei, cara, foi justamente por isso. Porque Negativo, nunca sobrava. Exatamente. Eu já depositava no dia. Ou você estabelece uma meta e isso passa a ser o seu objetivo. Então, eu paguei água, eu paguei condomínio, eu paguei luz, assistência médica, blá, blá, blá. E eu paguei, deixei uma parte aí. Minha reservinha ali. A reserva a gente vai falar mais à frente, mas ou a reserva ou o investimento, não importa. Então, isso é extremamente importante. E vou dar mais uma dica, sabe? Uma coisa que ajuda demais. É óbvio que isso aqui, gente, talvez alguns vão falar, meu Deus, ela é maluca. Sabe quando você vai para os Estados Unidos, e aí o que a gente brinca nos Estados Unidos? Quem converte não se diverte. Eu já ouvi agora mais vezes. do que nunca, né? Meu Tudo Deus, bem que né? o dólar deu uma suavizada aí. Mas hoje... uma suavizada de 5 e tralalá, não, ainda né? estamos num patamar absurdo, mas você já deve ter escutado, acho que os meninos aqui também. Eu já me falei essas frases algumas vezes. Gente, isso funciona para o dia a dia. O que eu quero dizer? Você tem ciência de quanto você é remunerado, qual é o seu valor hora de trabalho? Sabe, tipo o consultor, que você vai contratar um consultor e vem aquele, olha, o orçamento é tantas horas de trabalho. Isso, você sabe quanto você... Não precisa, obviamente, falar, né? Mas você tem R$2. ciência? eu não tenho ideia. Eu nunca parei pra fazer a conta. Faça esse exercício. Por que eu digo isso? Imagina, sei lá, vamos pegar um cara que ganha R$2.000 e ele trabalha 200 horas, né, no mês. Ele tem um ganho de R$10 por hora. Pensa você, se você tá naquele momento onde você fala, meu, eu tô endividado, tal, ai, mas hoje é quinta-feira, eu trabalhei tanto, quero pedir naquele restaurante, ai, mas ele é caro. Se você parar pra pensar, falar, tá bom, quanto é? Esse restaurante, R$30. Cara, R$30 por 3 horas do meu trabalho. Aí Vocês já muda pensaram a nisso? É uma viagem, né? Eu não fiz esse cálculo por hora, mas quando eu ia comprar um carro, alguma coisa, um computador novo para trabalhar, eu sempre pensei quantos meses de trabalho eu precisaria para aquilo. Boa, já era um bom caminho. Porque me deixava assustado, por exemplo, para comprar um carro, cara, era 1 ano e meio de trabalho. Sabe o que é você predispor 1 ano da sua vida de tempo para poder adquirir um bem, alguma coisa? Exatamente. Então eu sempre ponderei muito. Sempre ponderei muito essas coisas. Assim. Gente, é muita coisa. Então, assim, fica essa dica. Tem uns que vão falar, ai, não vou fazer isso, senão não vou viver mais, né? Mas é um bom exercício porque a gente começa a repensar, né? Então, eu faço essa comparação com os Estados Unidos em relação ao dólar, porque é isso. Então, faz sentido? Será que eu quero mesmo? Né? Então... Será que eu quero jogar 1 ano? Será que eu quero jogar esses meses? Se alguém já fez essa prática, para eu não me sentir sozinha na vida, por favor, escrevam lá, tá? No Instagram, pra gente... Tá aqui, ó, o Paulo, que foi o nosso palestrante na última aqui, falou que no livro dele tem as dicas de disciplina e organização. Que legal, Paulo! Isso aí, Paulo, um abraço pra você, abraço. Além de palestrante, acompanha nossas lives top aqui. Na semana passada. Foi mesmo. Altas dicas. Bom, legal. Camila, fiz o diagnóstico, então eu vou estabelecer esse percentual, a gente tá falando aí, então... Vamos colocar os 50% na conversa, vamos colocar 30% para reserva, e a gente vai falar sobre esse assunto, e vou colocar os 20% para ser feliz. Combinado? Então, é esse o compromisso que nós temos hoje aqui nessa live. Pessoal, então, ó, quero todo mundo aqui. Primeiro passo, né, para quem está endividado, vamos entender o tamanho da dívida, vamos tentar fazer um refinanciamento, vamos trocar a dívida clara para barata. Quem sabe você tem aí uma dívida de R$3.000,
e você consegue pagar ali, você consegue juntar 400, aquele 100 excedente, ou seja, mesmo endividado, se você for organizado, você consegue talvez fazer uma reserva, alguma coisa. O ideal, a gente sempre fala, foca na dívida. Maca, né? Mata a dívida. Foca na dívida e depois quando a gente falar de investimentos, a gente vai entrar mais nessa frente. Mas basicamente vamos focar na dívida. Até porque, olha, já tem pessoal aqui perguntando se consórcio é um bom investimento. Vamos chegar lá, pessoal. Aguenta aí. Consórcio, sempre perguntam, né? Mas consórcio não é exatamente um investimento, mas a gente vai falar sobre o assunto. Então, legal, Camila, fiz o diagnóstico financeiro, coloquei lá minha meta, né? Põe na geladeira, põe num lugar onde você vai ficar ali, sendo provocado a todo momento. E aí a gente vai para os cortes. Ou seja, agora eu vou entender, e aí os aplicativos nesse momento facilitam demais a vida, porque você vai fazer o quê? Eu não vou cortar aquela roupa, eu não vou cortar aquele sapato. Mas quando você vê... Isso aqui é essencial, isso aqui é essencial. Mas vou dar um exemplo talvez simples, que isso aplique para você que está assistindo a gente agora. Eu gosto muito de comer fora. Quando eu comecei a perceber que de repente almoçar fora do trabalho todo dia era mais caro do que fazer marmita, ou cozinhar em casa e trazer, uma mudança de comportamento que não me atingiu tanto, mas me ajudou a poupar lá um tempo atrás. Então, ou seja, é um exemplo simples, né? Mas de coisa que você pode fazer. Sim, banal, mas... Quando eu coloquei na planilha gasto com alimentação e vi o percentual que era e comparei com o que seria, de repente, trazer na marmita, comendo em casa. Cara, foi a primeira coisa que eu fiz. Mas, Du, pra tudo, viu? Então, pro pessoal que é viciado em comer fora, é um bom exercício, porque a gente vai gastando no dia a dia e não tem ciência. Sim. Então, eu tô falando desde eu vou... Seja o restaurante toda sexta-feira, faça uma conta. Mas, de novo, não é para também sair cortando tudo e vivendo uma vida, nossa, não tem mais prazer. No limite ali, né? Não gente, eu não gosto. Tem quem defenda essa postura, eu particularmente não acho que seja o caminho. A gente tem que tentar achar aí um equilíbrio, né, para você também não perder amor pelas coisas que você gosta de fazer. A Biscuit da Anne falou aqui, ó, só dá pra ser feliz com um cachorro quente. Nossa, bom, eu sou suspeita pra falar, né, porque cachorro quente primeiro, mas se isso te faz feliz, vá, coma, só não corta a cerveja, falou aqui o Lilino Nogueira. Gostei. Bom, legal, então a gente já identificou, né, o que nós podemos gastar, porque a gente fez o diagnóstico. Sim. Vamos abrir o coração para realmente, né, vamos fazer nos empenhar. uma autocrítica, o que você consegue, pessoal, cortar para poder ter uma situação melhor ainda. Porque lembra, o final dessa trajetória é você virando investidor, com uma condição melhor e podendo retomar talvez muito daqueles costumes. E aí, Edu, uma outra dica que é legal falar também nessa questão do corte, às vezes, isso, de novo, é tipo dieta, né, vão achar que eu tenho cisma com essa informação, mas... Às vezes, quando você entra de dieta, se você falar para os outros que você está em dieta... As pessoas te vigiam, né? As pessoas você vai comer uma coisa errada que vão falar, não, mas você não estava em dieta? Por que esse brigadeiro tá aí? Gente, aqui é a mesma coisa. Pega uma pessoa, uma mãe, um irmão, um amigo, um marido... Sabe aquele pessoal que é mais organizado? Fala assim, eu vou guardar dinheiro... E eu vou pôr numa conta que é você que vai ter acesso. Então tem que ser uma pessoa confiável, de confiança, né, gente? Por favor. Se você precisar de alguém confiável, eu tô aqui, me procure e manda inbox. Não, acho que financeira, poxa, que é a pessoa mais segura. Mas brincadeiras à parte, isso funciona também, porque aí você estabelece um compromisso. Sim. E aí, de repente, se você não cumprir aquele compromisso no mês... A pessoa vai te cobrar, né? A pessoa vai te cobrar. Tem um aliado. No meu caso, foi a minha esposa, né? Exato. Com motivação, né? Agora, se isso vai ser motivo de brigas, por favor, né? Não, né? Ai, não, é cobrança, eu não lido bem com isso, brigar sai caro. Exato. E aí, legal, então eu fiz o diagnóstico, certo? Fizemos o diagnóstico, já vi onde eu posso cortar. Tem mais uma dica, que parece ser, né, simples, mas não, o poder do volume. Opa! O pessoal de suprimentos, de compras, né, o coraçãozinho até palpita. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, vamos colocar o Edu, você tem filhos. Sim. Você sabe qual é o custo de uma fralda, né? É literalmente defeca no meu dinheiro. Exatamente, tem gente até que tá indo pelas fraldas alternativas, Tô né? quase plastificando o chão de casa, vou ter que comprar fralda. Deixa sem nada, né? Viva a vida e curta a vida desse jeito. Mas, gente, essa questão do volume é bem legal, mas depende muito do perfil. Eu, particularmente, faço pouco isso, tá? Mas, por exemplo, uma fralda. Então, ela tem um custo X, que você tem um consumo Y no mês, né? Eu não sou mãe, não sei quantificar isso. Mas vamos lá. Se você entrar em contato com um fornecedor, né? Pode ser uma drogaria, pode ser um outro local especializado, provavelmente esse cara vai fazer um preço melhor se você tiver uma escala maior. Sim. Mas, Camila, eu não tenho dinheiro.
neste momento o cartão de crédito é um bom aliado. Ou seja, o cartão não é que ele é um inimigo quando você não sabe usar os seus Exatamente. recursos. Por quê? Eu vou falar, opa, então o Edu vai pagar mais barato no custo unitário, vou comprar 2 meses, claro, tem que ter um espaço físico no caso das fraldas, Sim. e eu vou parcelar exatamente na mesma proporção da minha quantidade. Ou seja, então, se eu fosse comprar um pacote de 30 fraldas por R$30, eu posso comprar um pacote de 60 por 40. 45, 40? Que já economizo, parcela, ou seja, eu ia ter o mesmo desembolso mensal. Edu, dá pra fazer isso com tudo. Com tudo. Gente, com comida, com acesso. Eu faço isso com a minha lente de contato. Uso lente, vou lá, quando eu compro 3 caixinhas, Já validade fica ali. é importante, Validade, obviamente, cuidado né? com a validade. Validade é 2, 3 anos e pronto. Eu pago, tenho uma economia de 20 a 30 reais por caixinha. Aí, pessoal, a dica do volume, hein? Quanto mais você compra. Sabe um exemplo? Eu tenho alguns parentes que eles fazem o quê? Eles fazem compras juntos. Legal, compra eles, conjunta. Eles vão em atacados. Sim. Porque quando você vai em atacadista, você tem uma quantidade mínima para ter desconto. Sim, sim. Então compra 12 pastas de dente. Sim. Não faz mais, vão comprar em conjunto, dividem um É meio no que outro. um consórcio do atacadão, Exatamente, né? exatamente. Mas sabe onde isso também funciona, Edu? Principalmente quem tá mudando agora, apartamento novo, grupos no prédio. Por Grupos quê? no Da mesma prédio. forma que você, né, tá com apartamento novo, os outros estão. Então, isso eu tive uma experiência sobre esse assunto e funciona demais. Porque todo mundo está precisando do gás, todo mundo está Sim. precisando de alguns itens comuns, né? Não estou falando do item de decoração. E isso é legal porque, de novo, poder de escala, Sim, poder de volume. sem dúvida. Bom, legal. Falei do diagnóstico, falamos onde nós podemos cortar, falamos do poder do volume. Aí a gente vai para o mais clichê. Metas. Pessoal, o ser humano funciona à base de metas. Todo mundo Sem dúvida. gosta de se sentir desafiado. Camila, mas a meta precisa ser dinheiro? Não. Pode ser uma viagem que você queria fazer com a sua família, pode ser um imóvel, pode ser um carro, celular, pode ser um equipamento, pode ser um... Pode ser até aquele vestido dos seus sonhos da marca XPTO, não importa. Estabeleça metas. O ser humano tende a ser mais disciplinado. mais efetivo quando se ele mira puder mirar em alguma coisa. Exatamente. Então, legal. Última não, né? A penúltima dica, que ela pode ou não ser aplicada, aí depende muito do estilo de vida de cada um, é a renda extra. Então, não estou falando para os coleguinhas, faz lá a hora extra para ganhar dinheiro, não é isso. Mas é principalmente nós, ó, Tech Bond, que tem um vasto número aí de artesãs Sim. que ensinam a todo tempo, poxa, tenho talento, tenho vontade, é uma fonte. Eu vou trazer um outro exemplo pessoal. Por favor. Eu trabalho com criação há bastante tempo aqui no marketing da Tech Bond. Há muito tempo, pessoal, eu trabalhava numa agência que eu conseguia sair um horário mais cedo. Uhum. A minha primeira meta foi comprar um computador. Eu montei um computador. Que, diga-se de passagem, é bem caro, né, Edu? Não, mas aquele era um PCzinho, então ainda tá não era o bom. universo Pensei Mac que era ali. esses Montei, computadores fui na do Santa Efigênia, marketing. fiz ali um Frankenstein ali, porque eu não tinha verba ainda. Montei meu primeiro computador e comecei a oferecer serviços de criação para amigo, Que legal. no jornal do bairro. E aí eu comecei a fazer as minhas primeiras economias, e foi na mesma época que eu comecei a namorar a minha esposa, porque essa renda extra complementava aquilo, porque se hoje está comprometido mais de 50%, naquela época eu gastava tudo, Nossa. não era mais de 100%, porque eu, assim, era novo, gastava, sobrava um pouquinho, mas eu gastava o finalzinho que tinha, não tinha essa Você está pagando responsabilidade. mais que investimento, hein, Du? Exato. Quando eu comecei a investir no computador e comecei a trazer renda extra, eu comecei a melhorar. Então, assim, pode ser um bolo, pode ser uma marmita, pode ser um artesanato. Uma coisa simples. Normalmente, se a pessoa fala inglês, ela pode dar algumas uma aulas. aula de inglês. Aula de reforço. Reforço. Então, assim, sempre tem um espacinho. Quem quiser, eu não acho que isso tem que ser contínuo, mas por um momento de vida, num determinado momento aí, faz muito sentido. Inclusive, muitos empreendedores hoje, quando vocês vão atrás, assim, da história da pessoa, ela fez renda extra em algum momento. Sim. Porque ela ganhava para se sustentar, né, de certa forma, e a renda extra ajudou para que ela pudesse empreender, por exemplo. Não que seja o foco aqui, mas, pessoal, tem muitos casos de pessoas que começaram a fazer trabalhos por renda extra que depois viraram a profissão principal da pessoa. Sim, sim, sim. Vai que você tem um talento, uma vocação especial aí, Que a gente ou seja, aí descobre. que pode desbloquear aí os seus níveis de riqueza. A gente nunca sabe, né? Vai que eu largo tudo para virar, né, uma especialista no assunto, vou só dar live sobre esse tema. Só live sobre finanças. Quem sabe esse é o começo de tudo. Se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha a live com os amigos. Pessoal, eu realmente adoro, amo muito meu trabalho. Mas vamos lá, então falamos de diagnóstico, falamos de onde eu vou cortar, falamos do poder de volume, definição de meta, renda extra. Vamos para a última e mais esperada dica. Reserva.
Fundo de reserva. Fundo de reserva ou o famoso fundo de emergência. E esse aqui não é aquele dinheirinho que eu separei para fazer minhas coisas, né? Não. Então, você lembra lá atrás, a gente falou, vou pegar 50%, vou pagar minhas contas, vou pegar 20% para ser feliz. Os 30%, antes da gente pensar em falar em investimento, a gente vai falar em fundo de reserva, fundo de emergência. Camila, o que é isso? Qual é a diferença? Não é investimento? Não. E eu acho que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, ficou provado. Como se tivesse um fundo ali, um airbag financeiro, né, vamos dizer assim. E que o contexto pode mudar a qualquer momento. Então, hoje está tudo bem, amanhã a gente já não sabe. O que a gente recomenda? Então, fundo de reserva, pessoal, é basicamente... Vamos, né, imaginar que eu perdi meu emprego, eu que sou autônomo, né, as minhas vendas reduziram. Você vai garantir, normalmente, de novo, aqui não existe uma regra fixa, mas normalmente 6 meses do seu custo, não é do seu salário. O que você vai fazer? Sabe aquele custo que você achou lá do diagnóstico? Mais uma vez, pessoal, a importância daquela planilha no comecinho, hein? Como você se conhece, você já saberia, né? Exato. Você tem o seu salário e aquele percentual que você gasta é o seu custo. Você vai pegar esse custo, porque o pessoal confunde, às vezes pega o salário e multiplica por 6. Não, você vai pegar seu custo. Tem gente que diz, custos essenciais. Eu prefiro trabalhar com todo. O custo geral. Coloca, né, a Camila sendo feliz, ela vai custar tanto. Legal, pegou esse número, multiplica por 6. É esse número que você vai mirar para fazer a sua reserva. Camila, legal, reserva. O que eu faço com esse dinheiro? Eu deixo no colchão? Eu peço para alguém guardar? Cofrinho, compra um porquinho de cerâmica grande. Gente, nunca deixar dinheiro parado, né? Pelo amor de Deus, faz o dinheiro trabalhar para você, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do fundo de reserva para frente de investimentos. Porém, o fundo de reserva não tem objetivo de investir, né? Do investimento em si. Mas por que não ganhar dinheiro também com isso? Mas, de novo, precisamos lembrar aqui que eu preciso acionar esse dinheiro a qualquer momento. Sim. Pode ser amanhã, como pode ser daqui a um ano. E precisa ter uma coisa que eu escutei muito quando comecei a fazer os meus investimentos, chamada liquidez. Exato. A gente vai entrar nisso. Perfeito. Liquidez diária, isso é extremamente importante. Então, o que eu preciso que vocês entendam? O fundo de reserva ou fundo de emergência, como o nome diz, emergência. A gente não sabe quando vai acontecer. Então, eu preciso colocar o dinheiro onde eu possa acioná-lo a qualquer momento. Legal? E aí a gente começa a abordar a terceira etapa dessa live, investimentos. Eu acho que tem muita gente que me escutou até aqui, esperando só por esse momento, né? Uma pergunta boa. Claro. Trabalhando, posso considerar meu fundo de garantia como parte desses 6 meses? Não pode. Porque o fundo de garantia pode ser que a empresa te mande embora e você consiga acioná-lo. Mas vamos imaginar que por algum motivo você pediu para sair. Porque aconteceu não foi uma escolha, né? Exato, eu tive que mudar, aconteceu alguma coisa. Ou, vamos além, de novo, não quero, porque são tragédias, mas vamos imaginar que o Edu tá lá com o fundo de garantia, os 8%, né, o governo tirando esse dinheirinho do Edu e colocando, guardando lá, aconteceu um problema na sua família, você precisa desse dinheiro. E aí? Como é que você vai acionar? Ou outras vezes, vamos dar um exemplo feliz para manter a vibe positiva? Vamos. Quando eu comprei meu apartamento, eu usei o fundo de garantia. O fundo de garantia, nesse momento, aí vai depender de uma série de fatores, né? Porque ele pode ser usado se... é o único imóvel que você tem na mesma cidade, então comprei um, você vai comprar o segundo e não se desfez do primeiro. Se eu tivesse fosse demitido naquela ocasião, eu não teria para resgatar. Não. Mas o FGTS, é legal que você fez um link com outro assunto. Sim. Ele é matéria, sim, para você. E particularmente eu recomendo, porque eu não gosto de deixar dinheiro com o governo e acho que vocês também não. Então, é o momento de pôr na conta o FGTS, sim, para utilizar na compra do primeiro imóvel, do segundo, legal. Contanto que o segundo, né, você venda o primeiro. Cidade, alguma coisa assim. Porque você até pode, mas você precisa ter vendido o primeiro, senão a Caixa não libera. Perfeito. Legal? Bom, então vamos lá. Dívidas, passando passo a passo, dívidas estão quitadas, consegui reduzir custos, aí eu guardei dinheiro, fiz meu fundo de reserva, de emergência. O que eu vou fazer agora? Agora, se eu estou uma pessoa organizada, ou seja, já renegociei minhas dívidas, a longo prazo paguei, cortei aqueles gastos que não são essenciais para poder ter um pouquinho de dinheiro e fazer a minha reserva de emergência, ou seja, estou com o meu airbag financeiro, mas eu mantive meus bons costumes, afinal de contas, não é? Eu aprendi a me organizar financeiramente e vai, olha só, sobrar um dinheirinho. Exatamente, e isso é um caminho sem volta, porque na hora que você ganhar prazer em juntar, investir, ter um retorno, eu acho que nunca mais você vai sair desse patamar. Queria ter uma trilha sonora aqui agora, porque eu acho que de todas essas frentes, é claro que o melhor é falar de coisa boa, que é realmente quando você já saiu do vermelho e agora você está no momento de investir.
Legal, mas para começar a investir não é simples. Não é também um assunto complexo, então muita gente fala, eu vou deixar o dinheiro lá porque dá muito trabalho, essas siglas aí que o povo costuma usar, eu não entendo nada de nada. Eu não sei investir, então vou manter na poupança. Exatamente. Então, assim, a gente vai, claro, se eu fosse abrir aqui para falar só de investimentos, a gente ia ficar dias e dias. Eu também não sou expert no assunto, nossa, ela conhece de tudo um pouco. Eu tenho o que eu conheço mesmo ali do tradicional, sim, né? Com um pouquinho mais de curiosidade sobre o assunto. Vai conhecendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Exatamente. Então, antes da gente se perguntar, tá bom, Camila, mas você vai sugerir o investimento para eu fazer? Você vai me propor alguma coisa? Não, a gente vai se fazer algumas perguntinhas. Primeira pergunta, a gente precisa saber quanto eu tenho para investir. Porque, a depender do investimento, você tem um aporte inicial. Sim. Então, então se eu não tenho esse mínimo, não vou fazer. Vai! Tem alguns investimentos que falam, olha, a partir de R$1.000, por exemplo. Exato, mas tem uns que a partir de 30, Edu. Tem investimento a partir de R$20. Exato, então, gente, aqui é só pra gente entender, né? Sabe quando você entra numa loja e você quer uma, sei lá, de repente você entra numa concessionária pra procurar um carro. Ele não vai te ofertar tudo. Ele vai entender quanto o Edu pretende gastar. Sim. E aí, de acordo com a resposta do Edu, ele vai te direcionar. Aqui é a mesma coisa. Então, essas perguntas você pode fazer para si e você mesmo vai procurar, né, mais sobre o assunto. Se você tiver dificuldades, você pode contar com um amigo, ou você pode ir para uma corretora, ou quem se sente mais confortável e à vontade pode procurar o seu gerente do banco. Sim. Camila, gerente do banco? Vamos falar sobre isso. Que é um tema super polêmico. Gerente do banco, normalmente, aqui eu ninguém vejo gosta, ele ali, né? Ele vai pegar o restinho do meu dinheiro ali. Exato, ninguém gosta, mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso também. Então, primeira pergunta, quanto eu tenho para investir? Segunda pergunta, qual é o meu objetivo e o meu prazo? Por quê? Se eu penso, hoje eu tenho um filho e eu quero investir para que daqui a 5 anos eu tenha dinheiro suficiente para pagar a faculdade dele. Legal, você tem um objetivo, você tem um prazo. Não, eu quero investir porque daqui a 1 ano eu quero fazer uma viagem legal que vai me custar XPTO. Não importa, mas sem a gente saber exatamente quando eu quero usar aquele dinheiro. Exato. Fica complicado, né, Edu? Porque, sim. Eu quero ganhar dinheiro, mas quando? Não sei. Mas o que você quer fazer? Não sei. Então, eu tenho certeza que a gente está trabalhando aqui com pessoas, falando com pessoas com objetivos, né? Sim. Então, quero aí, por favor, escrevam seus objetivos, seja de uma casa, de uma viagem, de uma faculdade, não me importa. Então, quanto eu tenho para investir, qual é o meu objetivo e prazo, e aí, por último, qual é o nível de risco que eu quero assumir. Então, entra o que a gente estava falando, né? Tem uma pergunta aqui que acho que vai casar a última parte com essa aqui. Vamos lá. O TL Viana falou assim, fundo de reserva em Bitcoin? Bitcoins é a criptomoeda, sim. Né? Isso surgiu, gente, lá atrás, eu acho que, não sei se tem um pessoal mais novinho aqui, mas foi lá para 2016, 2017. Na época foi um boom. Eu lembro que eu mesma fui uma pessoa que foi muito atrás dessa informação. Bitcoin estava super valorizado. Tá subindo, a gente via as cotações, né? O que aconteceu, depois de um tempo? Uma bolha. Hoje é um bom investimento? Há quem diga que sim, porque aquele cara que aproveitou justamente essa queda para comprar, hoje ele tá bem. O cara que comprou lá em cima e isso desvalorizou, né? Que aí é a característica de rendas variáveis, por exemplo. Tudo que depende... Eu li matéria de pessoas que largaram seus empregos para viver de Bitcoin. Edu, tem casos de sucesso e casos de insucesso. Na própria, aqui, gente, na TecBond, a gente teve um case, inclusive, quando eu fiz um assunto muito parecido, um treinamento parecido, de que a pessoa entrou em depressão, porque ela pegou empréstimo para comprar bitcoins. Nossa. Bom, eu acho que isso aqui dá um bom tempero da pergunta. Mas é sim um bom investimento. Eu acho que agora ela começa... Eu acho que tem muito espaço para crescer. Criptomoeda de modo geral, não estou falando só de bitcoins, tem muito espaço. Mas hoje vai muito do perfil, que entra na minha terceira pergunta. Mas é o que você fala, né? É um investimento arriscado. Exato. Eu, Edu, que sou bunda mole profissional, vamos dizer assim, né? Perdão da expressão. Cara, eu sou uma pessoa mais conservadora. Pelo menos o fundo de reserva, que é aquele que eu precisaria ter garantido, eu escolheria um investimento um pouco mais tradicional. Mas, Du, por isso que a terceira pergunta que eu fiz, ela é crucial, que é qual é o nível de risco, qual é o nível que você quer assumir. Porque, assim, se eu não conheço o perfil do Edu, eu não vou ofertar o melhor para o Edu. Porque aí, de repente, eu vou colocar para o Edu uma questão de compra de ações e na primeira perda, o que vai acontecer? O Edu vai me ligar, né? Desesperado, você está sendo bem educado, porque ele vai falar algumas palavrinhas educadas, você vai ficar
possesso. Camila, o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Isso foi muito comum agora na pandemia. Foi mesmo. O pessoal que estava trabalhando aí com fundo de ações, né, comprando ações, essas coisas, bateu o desespero, porque algumas ações despencaram, o pessoal começou a tirar o dinheiro. Não, nessa hora é a hora da tranquilidade. Tentar manter a paz apesar do cenário de caos. Exato. Né? Então, assim, gente, antes de falar de qualquer tipo de investimento, é importante que a gente entenda o seu perfil. Então, é um fundo de emergência? Sim, não, a gente já descarta. Prazo? É longo prazo? É curto prazo? É médio prazo? Qual é o risco que eu quero tomar? Qual é a liquidez? São infinitas perguntas e por isso que não há uma resposta única. Até porque cada um tem um objetivo diferente, né? Você falou, pode ser no meu caso, eu tenho uma disciplina agora que eu guardo um pouquinho, é pensando nos meus filhos. Então eu pego um pouquinho, põe um dinheirinho lá para o objetivo da faculdade ou o que ele quiser fazer. Então eu pago essa conta para mim mesmo. Fiz a mesma coisa, abri uma continha ali separada, cortei o cartão. É que hoje, no caso, né, as escolas estão tão caras que Nossa o preço senhora, que a gente né? juntava para a faculdade, hoje você junta para creche, né, Exatamente. Não, eu vou falar. Meu filho, eu tenho um de 5 e tenho um de 2 anos. Se o de 5 não montar um foguete no final desse ano, eu processo, brincadeira. Mas gente, então realmente isso é uma coisa a ser considerada. Falar pra você, tá pesado, viu? Eu pago hoje mais para meus 2 filhos. Ó, pra você ter uma ideia, não vou revelar valores, mas eu pago hoje 3 vezes mais pro meu filho estar na creche do que eu paguei na faculdade quando eu estudei. Nossa! Ele vai falando isso, eu já vou ficando até aqui desmotivada, viu? Não, mas é legal, é legal. Vale a pena. Eu acho que todo mundo aqui que um dia pretende ter filho, você também, eu tenho 2. Filho é um investimento, vai entrar nesse patamar, mas... Pessoal, então voltando, já tenho quanto eu pretendo investir, eu já tenho qual é o objetivo, o prazo, etc. É óbvio, de novo, não dá para eu falar de todos os investimentos aqui, Edu. É um tema que a gente até pode um dia pensar numa live só sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar aqui dos mais conhecidos no mercado, né? E aí eu não quero que ninguém se assuste com as siglas. Meu Deus, eu não entendo nada. O povo fala CDB, LCA, LCI, meu Deus, né? CDI, já misturam até taxa com investimento, meu Selic. Deus do céu. Calma. É muita sigla. Calma, eu era pobre até uma horinha atrás aqui. Exato. Eu tava no endividado, você já tá me colocando aí investimento, não sei gente, disso. Calma. Eu não quero vomitar um monte de informação, a ideia é só para realmente vocês... Eu vou dar o gostinho da coisa para que depois vocês tenham tempo de procurar, né? Vai lá no Google, o que mais tem é realmente vídeos sobre o assunto. Até dando um exemplo, né? Quando eu comecei a... Eu sou uma testemunha viva, pessoal, porque eu trilhei muito desse caminho, né? Não, você é um case, Essa aqui é a história da minha vida, só não cheguei na parte da riqueza. Mas, ó, tamo lá, né? É quase um case de sucesso. Mas quando eu comecei eu tava vendo até aqueles programas da Natália Arcuri, o Primo Rico, outros Natália canais super famosos. Pra super quem famosos, dica, né? Inclusive, né? Eu, particularmente, eu sou mais um perfil técnico, mas para quem gosta de uma forma mais descontraída, ela tem um vídeo mais engraçado do que o outro, gente. Então, eu acho difícil alguém não conhecê-la, mas quem não conhece, digita lá no YouTube. E foi muito legal, porque eu comecei a me interessar e eu comecei a buscar informações e tutoriais do YouTube. Veio da Natália, veio do Primo Rico, veio outros tantos, que eu comecei a falar assim, cara, o que é mais seguro, o que não é? O que é um CDB? Qual é a diferença da LCI e LCA? Pode parecer difícil, pessoal, mas hoje... Sabe aquela frase assim, quer que eu desenhe? Não é nem mais quer que eu desenhe. Exato. Quer que eu faça um vídeo tutorial explicando como? Tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo na internet. Eu não sou expert, mas o pouquinho que eu conheço foi com tutorial de internet. Du, qual que é o problema só do tutorial? A data. Sim. Porque, gente, ó a pegadinha, tá? Isso é um ponto de atenção. Quando você procura um vídeo para entender do que se trata, beleza, você pode pegar isso 5 anos atrás, 10 anos. Quando você quer, na verdade, assistir um vídeo para de investimento, veja o momento do vídeo. Sim. Porque o investimento que é bom hoje... Não é. Gente, Tesouro é um bom exemplo. Quantas vezes você já não ouviu? Fundo de reserva, põe no Tesouro Selic. Tesouro Selic. Tesouro Direto Selic. Sim. Hoje, a gente teve um cenário agora, no ano passado, e agora, se eu não me engano, em abril, onde ela teve mais desvantagens em relação à poupança. Olha, cara, vou falar para você. Quando eu comecei a investir, que foi a época que eu coloquei, vocês não precisam se preocupar, pessoal, mas digamos assim, a tal da taxa Selic era 14,5%. Imagina, gente. Significa que se eu colocasse um investimento lá com 100% da taxa Selic, se eu não fizesse nada, se eu colocasse R$1.000 ali investidos, no final do ano ia ter 1.140 e poucos reais. Porque ia crescer os 14%. Hoje, essa mesma taxa, na data do vídeo de hoje, está 3,5%. Ou seja, se você travou o seu dinheiro ali
pela taxa Selic, você deixou de ganhar 14 para 3. Mas, Du, exatamente isso. E por isso que o Tesouro é bom desmistificar, porque quando eu fiz esse mesmo bate-papo no ano passado, lá no início do ano passado, nossa, a gente falava de Tesouro ainda, né, meio assim, mas ainda confiando. Hoje é uma conta a se fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado de ter as mesmas respostas, porque no mundo de investimentos isso não existe. Ou seja, algo que é bom hoje não vai ser amanhã. E também não quer dizer que tá falando que é ruim. Não, pessoal, de forma alguma. No momento do investimento, faça a conta. Exato. Então, Tesouro Direto eu acho que é uma boa pergunta. Gente, vale lembrar que Tesouro Direto ele não é único. Então, às vezes você fala, eu quero investir em Tesouro Direto, mas o quê? É o Selic? É o IPCA? É pré-fixado? É o semestral? Lili está perguntando, comprar ações da Saint-Gobain é um bom negócio? É um ótimo negócio, Lili, porque tem a Tech Bond, a empresa que mais valoriza qualquer empresa do mundo. Para quem está boiando aí no assunto, isso hoje é um benefício de algumas empresas, que é uma aposta que você faz na empresa de que você acredita na rentabilidade dela. Então, a empresa ela te permite comprar algumas ações. Cada vez que essa ação é valorizada, você também ganha dinheiro. Aí tem aí umas questões de aporte e afins, mas aí cada empresa cuida do seu. Mas sim, quem que fez a pergunta? Perdeu. Perdi aqui. Mas sim, é um bom investimento. Claro, tem que considerar que no caso da Saint-Gobain a gente está falando em euros, né, gente? Então tem que tomar atenção aí com essa questão da taxa cambial, que nesse caso é importante. Invista na Saint-Gobain. Mas voltando, então o Tesouro Direto a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas têm essa resposta padrão, só que o Tesouro Direto ele não é o único, né? Ele quebra em algumas frentes. Tem várias coisas ali também, né? Sempre que você fala em fundo de reserva, normalmente é indicado o Selic. Mas, de novo, agora a gente tem que considerar, porque, para quem não sabe, deixa eu até, né, vamos traduzir um pouco. Basicamente, é você emprestando dinheiro para o governo, né? Então, é meio que o jogo virou, só não vou falar virou tanto, porque no caso do governo, né? Só não fala mal do governo não, tá ok? Ai, meu Deus, gente, não quero essa presença na minha live. Não quero. Presta o dinheiro aí, tô precisando. E aí, gente, essa questão do Tesouro, ela precisa realmente ser avaliada, né? O mais comum é realmente o Tesouro Direto, a Selic. Gente, Selic não é investimento, tá? Selic é uma taxa exatamente indexada, assim como o CDI. Então tem gente já me perguntaram, você acha que vale a pena investir no CDI? Não existe investir no CDI. CDI é uma taxa, não é um investimento, né? Exato. Você sabe o que é o CDI exatamente, Edu? Se eu te perguntasse hoje. A gente vê, né? CDI pra cá, CDI pra lá, CDI pra lá. Eu sei que é uma taxa e muitas pessoas confundem ela com a Selic. Pelo que eu ouvi dizer, ela é uma taxa que ela é um pouquinho mais baixa que a Selic, se eu não me engano. O que acontece? CDI e CDB têm uma relação. Sim. Esse CD aí, esse início CD não é à toa, não é de besteira. Então, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. E o CDB do bancário. Legal, Camila, o que isso quer dizer? Quando você vai ter um investimento em CDB, o que você está fazendo? Ao invés de emprestar dinheiro para o governo, você está para um banco. Você está emprestando para um banco bancário. Só que o CDI, esse mesmo empréstimo que acontece entre o Edu e o banco, acontece entre os bancos. Por isso, interbancário. O que acontece? Assim como um banco também tem um momento que ele tem um pico de caixa melhor e um outro que teve, de repente, um saque maior do que o previsto, também precisa de dinheiro. Eles vão movimentando dinheiro entre eles. Exato. E aí essa taxa que é cobrada entre eles, interbancária, é o CDI. Serve de referência para nós. Olha que essa legal. aqui eu não vi em nenhum canal, hein? Essa muita aqui é gente... dica exclusiva da muita gente, de verdade, muita gente fica só usando lá, né, o nome, o nome. E não faz ideia do que seja, Exato. Né? E tem essa confusão. Ou porque, CDI e CDB são investimentos? Não. O CDI, então, ele é essa taxa que a gente utiliza, né? Ela realmente caminha muito com a Selic. E tem o CDB, que de fato é um investimento. Camila, CDB é um bom investimento? Depende. Depende. Se você, imagina assim, eu acho legal porque isso parece uma prateleira, né? Sim. CDB, você tem com qualquer banco. Sim. Então, eu posso ter com banco A, B e C. Mas eu quero ver todas as possibilidades? Vai para uma empresa, uma corretora. Sim. Você vai ver uma prateleira. E, gente, realmente, quem nunca teve oportunidade, cadastrem, porque não custa nada, e vocês entrem. Bem, é menu de opções. É uma prateleira, Du, é uma prateleira de opções. Você tem de 24 meses, você vai ter de 36, você vai ter qual é a taxa. Normalmente o pessoal põe uma taxa mais atrativa para prazos maiores, faz essas relações. CDB a gente nunca recomenda, mas de novo, tudo é do momento. Depende do que você for fazer. Normalmente a gente vai falar de CDB, assim como eu vou falar, por exemplo, de Tesouro e IPCA, mais a longo prazo. Então, Camila, você está recomendando CDB? Não, vai depender do que você quer, o que você está imaginando, o risco que você quer tomar. Então, aqui eu só estou tentando esclarecer mais ou menos o que é o CDB e o CDI, beleza? Perfeito. Legal.
voltando para nossa listinha, né, dos mais comuns. Então a gente falou do Tesouro Direto, falamos do CDB, LCI e LCA. Eles estão juntos ali, não é muito à toa, tá? O LCI e o LCA, eles parecem com o CDB. A diferença é que, nesse caso, o dinheiro do banco já foi emprestado. E o que difere, né? Que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito de agronegócio. Basicamente, o banco já foi lá, já pegou esse dinheiro e já emprestou. E agora ele está pegando o seu dinheiro... para repor ali a caixa dele ou fazer alguma coisa. Ou seja, de novo, é você emprestando para o banco. Então, o que é legal, né? E isso é uma coisa que às vezes o pessoal se esquece. Gente, a gente tem um leãozinho. O que é o leãozinho? Imposto de renda. Imposto de renda. O LCI e o LCA, a gente não tem o imposto de renda. Por que o governo fez isso? Porque ele realmente queria estimular a injeção de dinheiros nessa frente. Ele quer fazer o dinheiro andar, entrar no mercado. Exato. Então, às vezes a gente olha um CDB que parece mais atrativo, mas o CDB a gente tem o pagamento do imposto. Que normalmente é progressivo, né? Exato. Quanto mais tempo vai você chegar fica, num patamar de menos você 22,5%, mas depende do tempo que você tem de investimento. Então, é uma conta para se fazer também. Legal? E tem também, que não está aqui, mas às vezes você fala, LC, LCA, CDB, tem a LC também. Gente, se eu ficasse aqui falando... Várias opções, né? Tem ações também, que eu acho que esse é o pessoal sempre confunde ações com debêntures, isso eu também sinto nas perguntas que normalmente, pelo menos quando me acionam. Se eu fosse simplificar as ações, basicamente eu estou falando que você está comprando um pedacinho da empresa. Sim. E aí, essa empresa pode dar muito certo, como ela pode dar, ou seja... Como ela pode falir. É muito variável. Sim. Aí entra, o Edu que é mais conservador, a Camila vai indicar ações? Não vou indicar. Historicamente, você tem algumas ações que têm um comportamento mais previsível, mas não dá para garantir nada. Sim. Então, se você é aquele cara conservador, certamente a frente de ações não vai ser um bom investimento para você. Ou pelo menos, que é o que o pessoal fala do famoso diversificar, né? Então, de repente você vai manter a maior parte das suas economias em algo mais conservador, mas você pode talvez fazer um primeiro ensaio com uma menor, né? Mas eu sempre tenho receio, porque normalmente quando você tem um perfil conservador, brincar nesse mundo de ações pode ser perigoso. Sim. Então, mas de novo, eu quero mudar um pouco, né? Quero inovar 2021, fica aí só a dica de que realmente essa frente de ações ela é um pouco mais delicada. Já a debenture, para quem quer, também é da empresa privada, né? Então, basicamente, você também está emprestando esse dinheiro. Normalmente a empresa faz isso para fins de projetos, alguma coisa mais específica, só que aí você consegue já determinar a taxa. Sim. Então, né, se você for pensar aí qual é o tamanho do risco que você quer tomar, leve isso em consideração. Legal. E aí o fundo imobiliário. Gente, não confundam fundo imobiliário com apartamento que eu vou comprar. Fundo imobiliário é a aposta que você está fazendo dentro do mercado imobiliário. Então o pessoal fala, fundo imobiliário, eu quero comprar o meu apartamento. Não é isso, tá? Você pode comprar pelo CDB, por qualquer um outro, pensando que o objetivo fim é ter aquele montante em dinheiro. Então, eu estou trazendo aqui alguns mais comuns para vocês entenderem o quão complexo isso é. Sim, tem muitas opções, né, cara? Muitas Exato. opções. Então, assim, é natural que as pessoas tenham preguiça até do assunto, porque para alguns é um assunto super cativante, que eu ficaria horas falando. Para outros, 5 minutos são suficientes. Já deu, né? Então, o ideal realmente é você entender o seu perfil e, a partir deste perfil, você desenhar uma carteira, né? Estabelecer umas... Tem uma parte que eu ouvi sempre nesses vídeos que eu pesquisei, que eu sempre levo em consideração o custo da inflação. Uhum. Inflação come seu dinheiro. Sim. Então, qualquer investimento que pelo menos me proteja da inflação significa que eu não vou desvalorizar o meu dinheiro e vou manter o meu poder de compra. Edu, mas isso é perigoso, né? Claro que tem a inflação importantíssima, a gente sabe que o IPCA, hoje a gente vê um número que na prática não é o que o brasileiro sente, não então mesmo. Você vai lá comprar seu arroz, seu feijão, a gente sabe que a prática ela é outra. Mas, de novo, Selic. Então, a gente teve ontem a reunião do Copom, Selic aumentou, né? Para quem não acompanha, foi para 3,5%. Provavelmente, daqui 45 dias, quando eles fizerem a reunião, vão aumentar de novo. Então, vale aí uma informação legal de trazer, taxa pré e pós-fixada. Pré-fixada, você vai comprar o título na taxa daquele momento. Então, de repente, para quem tem a taxa Selic, vou garantir 3,5 agora. Mas aí você faz um pós-fixado e aposta que a Selic vai aumentar, que opinião pessoal e de alguns economistas, é que isso vai acontecer, vai bater aí uns 4,75, há quem diga até de 5%. Se você fez o pré-fixado, não vai fazer sentido aqui. Você não vai ter esse ganho. Exato. Então, quando você está fazendo uma análise de investimentos, é legal você entender entre IPCA, Selic, para onde você quer ir.
E mais uma dica legal, que o pessoal não comenta, mas também vale como, inclusive falando em fundo de reserva, viu? Vocês devem ter ouvido agora carteiras digitais, né? Bancos digitais e afins. Eu, inclusive, comecei a experimentar há pouco tempo. Eu fui convencida pelas mídias, né? Big Brother, que eu diga, que é o PicPay. Então, tô dando um exemplo aqui, mas o Nubank também tem outras várias frentes. outras alternativas. O que eles fazem? Sabe aquele dinheiro que você deixa parado na sua conta, que pode ser até um fundo de reserva que você não quis se arriscar? Eles conseguem remunerar em cima desse cara. O PicPay, no ano passado, ele chegou até a 210% da CDI. Caramba. Hoje, se eu não me engano, tá a 140, 150, eu não me recordo. Mas acho que que ainda 150%. assim, né? Que ainda assim... É um dinheiro que tá lá parado e, poxa vida, eu posso acionar a qualquer momento, não deixa de ser um fundo. Por quê? Porque eles estão tirando do bolso mesmo, porque eles estão querendo ganhar volume. Isso aí. Então, eles estão entrando de uma forma agressiva no mercado. Para atrair o pessoal, captar dinheiro, novos clientes. Então, também é uma boa dica, não tem custo normalmente, então vai lá entender, porque às vezes você tá lá no seu banco tradicional e tá perdendo dinheiro. O banco tá lá olhando para você e falando, nossa, olha, que cliente do coração, dinheiro parado sem fazer nada, né? E é uma tendência que acontece. Até entrando, é uma pergunta comum. Camila, e os bancos? Você recomenda? Você recomenda, Edu? Depende, né? Gente, o banco não tá de todo errado. É óbvio que todo mundo, ao final, tá? A corretora também. Todo mundo quer dinheiro. Ninguém faz nada de graça. Exato, a gente deixa só o banco, né, levar esse título. Tem carteiras, inclusive, que o banco pode ser mais atrativo do que uma empresa, ou do que uma corretora. O que eu costumo fazer é comparar. Exato, perfeito. Criei uma continha lá numa corretora. Isso aí. Abro meu menuzinho de opções. Poderia criar até mais de outra, porque é de graça, não tem o custo. Olho os menus de opções, comparo com o banco. Ligo às vezes pro meu gerente, porque independente de você ter carteira em corretora, para as contas do dia a dia você acaba tendo que ter um banco para um cheque, uma transferência, enfim, o motivo que for, né? Uhum. Eu ligo lá e falo, olha, eu achei isso aqui, ó, nessa corretora nesses tantos, você cobre? Gente, é leilão. Às vezes sim, às vezes não. Gente, na vida tudo funciona assim, é leilão. É quem paga mais, quem que vai valorizar mais meu dinheiro? Exatamente. É você? Então é você. Então sempre é o que eu falo, vá atrás de notícias. Ai, Camila, tenho que acompanhar a Selic diariamente. Não. Eu acho legal, vai lá no Boletim Focus da Vida, né, que hoje é onde a gente recebe as maiores informações, se cadastra, porque é legal você ir acompanhando. E aí você vai tomando gosto. E aí, Edu, vem uma pergunta. Se eu tiver um financiamento, vale a pena eu investir? Boa pergunta, depende da... E aí, meninos? Vale? Aliás, se tiver financiamento, vale a pena investir, pessoal? Depende. Eu ia fazer conta, porque depende do financiamento, os juros, eu preferiria matar os juros para poder, tipo... A gente escuta muito assim, comprei um carro, paguei 2. Uhum. Quanto mais você demora, mais os juros incide, mais você tem prejuízo. Eu preferia matar financiamentos para ter minha renda livre. Edu, por que eu digo depende? O pessoal fala assim, não, eu não vou investir se eu tenho um financiamento. Gente, isso é tudo uma questão de avaliação. Normalmente não vai fazer sentido. Por quê? Para quem faz sentido? Para quem tem um valor investido assim acima do... Absurdo, né? Aí, para esse cara, faz mais sentido ficar com financiamento, porque o que ele tem de rentabilidade do dinheiro aplicado, para ele vale mais do que o que ele paga de juros. Quero que se ouvia há um tempo atrás, fala assim, vale a pena comprar uma casa? Ou pegar esse dinheiro e investir e pegar o que sobrar e colocar no aluguel? Exato, não existe resposta certa, depende do que você almeja para sua vida, mas são perguntas que a gente precisa desmistificar, porque as pessoas ficam às vezes com essas respostas, né, resposta padrão. Então, eu brinco que é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é, isso é tudo muito mutável, todo momento a gente tem uma informação nova. Então, normalmente sim, se você tiver um investimento, sei lá, vamos imaginar, financiei meu apartamento e eu pago 10% de juros para o banco anual. E aí eu tenho um investimento que vai me pagar a Selic de 3,5%. Eu acho que ninguém precisa ser matemático. Vou matar o negócio rapidão ali. Mas é óbvio, eu não vou tirar o dinheiro para investir se eu posso já eliminar essa dívida. Mas, de novo, são contas que precisam ser feitas. Não existe uma única resposta. Então, isso é importante a gente reforçar. É isso aí. Bom, a nossa trajetória agora começou com os endividados, entendendo a sua situação, planilhando. A gente passou ali pelos sacrifícios, entre aspas, do corte, para poder começar a ter Exatamente. Passamos pela troca da dívida por uma dívida mais barata. Exato. Cara de pau, gente, vai lá, bate na porta do banco. Quem não chora não mama. Depois que eu estabilizei um pouquinho, ou seja, eu comecei a fazer o meu fundo de reserva. Feito o meu fundo de reserva, me dei ao luxo de começar a investir. E aí, o que eu falei? Que é um caminho sem volta. Então, para fazer um resumão da parte de investimentos, pessoal,
Se você não tem... Ai, Camila, você falou, fiquei mais confusa. Aí que eu vi que o assunto é complicado mesmo. Não quero. Pessoal, vá para uma corretora, vá para o seu banco, alguém que entenda do assunto, que possa te orientar. Se você não... E tá tudo bem se você não tiver essa curiosidade. Sim. É normal, né? Normalmente, quando alguém me pergunta sobre o assunto, já quer a coisa mastigada. Como se eu fosse uma consultora, né? E aí, o que eu faço? Como eu disse, o assunto ele realmente é muito extenso. Então, procure quem entende do assunto, às vezes é um amigo, não importa. Depois, qual é seu perfil? Não adianta achar que o perfil do Edu vai casar com o meu, você precisa entender qual é o tamanho do risco que você quer tomar. Grandes riscos também trazem grandes recompensas, né? Mas grandes perdas também. Então, estou preparado para isso? Não estou. E, de novo, não espere sobrar dinheiro. Já estabeleça a meta, assim como você tem com as suas obrigações, estabeleça a sua meta para investir. Do contrário, não vai sobrar, você vai gastar. E aí, ao final, você vai olhar, fica para o próximo mês. E o próximo mês nunca chega. Exatamente. Nunca chega. Exatamente. Até entrando, Edu, se tiver mais uns minutinhos, eu acho que podemos. Algumas pessoas me fizeram umas perguntas, né, quando a gente anunciou que faria essa live, e talvez a dúvida dessas pessoas seja também... Vamos lá. Aliás, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida agora, que a gente completou essa jornada aqui, quiserem mandar aqui, ó, agora é a hora. Perguntem, vou passar para a Camila aqui e a gente vai respondendo. Vamos lá, o que a Camila não souber, a Camila vai atrás, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá, perguntas que mandaram para você, Cá. Eu não vou pegar ali o celular, porque a pergunta era extensa, né? Mas uma pessoa, nessa pandemia, ela teve um episódio, um acontecimento, ela teve que ficar afastada e teve que acionar o INSS. Obviamente, nosso governo queridíssimo, né? Deixou essa pessoa na mão. Ela ainda não recebeu esse valor devido, mesmo com a promessa de que vai receber. O que aconteceu? Ela não conseguiu arcar com todas as dívidas, ela não conseguiu pagar todas as contas do dia a dia, não estou falando nem dos empréstimos. Sim. A pergunta dessa pessoa foi, Camila, eu devo pegar um consignado, e aí entendam, consignado pode ser também um empréstimo, para pagar este valor, e quando eu receber o valor do INSS, eu cubro essa dívida, ou eu deixo a dívida do cartão de crédito rodando? Gente... Nunca uma dívida de cartão de crédito, nunca. Isso aí, essa é uma resposta, eu acho que única, pelo menos no mundo atual. Nunca vai valer a pena. Então, é claro, aí a questão do INSS vai muito além, mas eu sempre vou recomendar que você sim vá lá para quitar essa dívida. Normalmente o empréstimo pessoal pode te ajudar. Se tiver consignado, para quem não sabe, o consignado é quando você tem o desconto da parcela diretamente na folha de pagamento, né? Então, é aquela coisa, a empresa reserva por você. Eu vou lá e já falo, Edu, vou pegar seu salário e já vou descontar aqui o valor deste empréstimo. Vale a pena se você tiver essa possibilidade. Quando você receber esse dinheiro, vai lá e quita. Até porque, como ele é um dinheiro retido na fonte, e o risco é menor para o banco, as taxas costumam ser melhores. Exato. Porém, eu estou falando do cartão de crédito. Se essa pessoa tiver uma outra dívida da qual a taxa de juros seja menor... Aí você tem que avaliar. Sim. Por isso que eu falei, nesse caso, falando do cartão de crédito em específico, realmente vale a pena. Outra pergunta, financiamento. Isso é até legal eu trazer, porque isso aconteceu comigo, não é que me contaram, não. Quantas pessoas, e de novo, eu vou me atrever a falar que uns 95%, quando assinam um financiamento de um apartamento, olham lá aquele valor da parcela e depois nunca mais olham para esse contrato? Muitas. Né? Eu acho que os meninos tiveram já experiência, também vão ter. O que acontece, pessoal? Acreditem, mas um banco X, do qual eu era correntista, me cobrou um valor e não fechava. A Camila, né, como boa financeira, eu tinha feito a conta na mão, que até então, no momento do contrato, estava batendo. Quando a cobrança aconteceu, tinham exatos R$45 cobrados a mais. Quando eu fui abrindo, eu descobri que duplicaram um seguro que era cobrado e não era compatível com o meu contrato. Eu fiquei com esse chamado aberto junto ao banco para ter um entendimento por 6 meses. Nossa. Esse cara, ao final da minha dívida, me custaria R$17 mil. Nossa, você pode pensar, os R$45 no mês... É nada. Nada, mas ao final, R$17 mil é... Você entende? Puxa vida. Eu abri o chamado. Gente, eu fui chata. Eu falei, eu acho que quem estava próximo a mim na época até lembra de tanto que eu insisti, eles me devolveram. Então, por isso que eu falei, não é uma história, aconteceu comigo. Eles me devolveram esse dinheiro. Mas assim, não teve nenhum pedido de desculpa, só devolveram o dinheiro. Obviamente eu saí desse banco, né? Hoje eu sou correntista de um outro banco. Mas é uma coisa que pode acontecer e você não está olhando. Quantas pessoas, um prédio, vários apartamentos, todo mundo que financiou talvez tivesse esse problema. Exatamente. Quanto dinheiro mais não foi para a mão do banco? Então, gente, eu sei que é um assunto chato,
mas olhem o que vocês estão pagando. Não sejam essas pessoas que pagam um cartão de crédito sem olhar o descritivo. Comecem a se ajudar, porque ao final os interessados, né, estão aqui. Com certeza. Então, isso também aconteceu e é legal de mencionar. Bom, a gente tem aqui uma pergunta perguntando se COI é uma boa, que é o Teviana. O COI é certificado de operações, né? A parte de certificado de operações estruturadas. Ele veio muito dessa frente dos Estados Unidos e Europa, está entrando agora no mundo brasileiro, então ainda uma certa incerteza sobre o assunto. Mas a depender do seu perfil, com certeza é um bom investimento. Então, de novo, aí eu volto sempre para as perguntas, eu não sei qual é o perfil exatamente dessa pessoa, mas vai depender. Mas eu, sim, me atraiu, por exemplo, quando eu li inicialmente o material sobre o assunto, mas é uma tendência que vem mais lá de fora e começa agora a ter raízes aqui dentro do Brasil. Legal. Uma outra pergunta aqui do pessoal falando assim, consórcio é uma boa? Também voltando para a pergunta que foi feita lá atrás. É verdade, tinha esquecido, alguém tinha perguntado. Da Larrive Araújo. Larriva deve ser, não? Ou Larri, não sei, enfim, estou pressupondo aqui. Então, gente, consórcio, aí depende. Consórcio não é um investimento, né? Você não está colocando dinheiro para resgatar um dinheiro maior. Na verdade, é um grupinho, eu quero comprar um apartamento, o Edu também quer, o Evandro também quer, a gente se junta por um bem comum. Qual que é o ponto do consórcio? Você vai ter lá os fulaninhos que serão contemplados, você não vai pagar juros, que é excelente, e a depender vai ter quem vai dar mais lances para poder ser, né, contemplado naquele mês. E é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né, porque para se vender consórcio às vezes, eu já passei por isso, acabei não fechando consórcio, mas a gente fala assim, olha, fecha aqui, porque com um lance de R$5.000... E é a coisa mais comum. Você tira e recebe, rapaz. Aqui, ó, meu histórico, olha aqui, ó. Mês passado, 4.900 tirou. E as pessoas, às vezes, caem nessa promessa e nunca conseguem com aqueles 5.000. Exato. Porque até a gente de programar as parcelas do consórcio, você, de repente, já faz um cálculo, porque eu consigo aportar os 5.000. Só que você não consegue. E Edu, mas seria lindo se você falar, eu pus lá o dinheiro, não vou pagar juros e sou contemplada no segundo mês. Pensa, mundo ideal. Tem gente, inclusive, que faz isso sem a supervisão de ninguém. Então, eu já vi isso acontecer em prédio. Às vezes, eles juntam, cada um põe um dinheiro no mês, e aí um é contemplado, mas de uma forma mais informal. Sim. O ponto é, você não sabe quando esse dinheiro vai chegar. Sim. Né? Além disso, tem algumas restrições, né? A famosa carta de crédito. Então, tem que tomar um cuidado sobre esse assunto, mas, de novo, aqui a gente está pensando em um bem lá na frente, não é exatamente um tipo de investimentos, né? Então, de investimento. Legal, vamos ver se nós encontramos mais perguntas aqui, para ver se o consórcio foi boa. Acho que a gente conseguiu, né, falar, de certa forma, sim. pouco de cada investimento, mas, pessoal, se ainda tiver dúvidas, não vou falar, meu Insta tá marcado aqui, mas eu sigo a página da TecBond, a página da TecBond também segue o meu perfil. Eu queria deixar, pessoal, também para vocês, claro, que essa live ela vai ficar salva no Instagram da TecBond, no nosso Facebook e também no YouTube. Vocês podem comentar lá, que vez ou outra a Camila vai acompanhar, a gente responde para vocês também. Queria falar para vocês, vocês gostaram da live? Gostaram de saber o assunto? Espero que sim, né? Deixa aqui pra gente, eu queria saber se vocês gostaram, se vocês querem saber um pouquinho mais, se tem algum assunto aqui, de repente algum investimento, se eu convido a Camila para voltar e falar de algum assunto específico, por favor, comentem aqui, porque a gente pode trazer num novo Tech Talk aqui mais experiências para todos vocês. Com certeza, façam uma pergunta lá na página da TecBond mesmo. Enfim, eu adoro falar desse assunto, então quem tiver oportunidade, tiver tempo, vai lá e escreve. O pessoal gostou aqui, viu? Olha, parabéns. Joinha. Sensacional. Vai mandando coração pra gente aí, pessoal, que tá muito legal aqui, viu? E, gente, de verdade, eu espero que de alguma forma eu tenha provocado o pessoal aí que tá no vermelho, né? Dentro daqueles 61,4 milhões aí de brasileiros, eu espero ter salvo aí pelo menos um pedacinho dessa população. Na próxima pesquisa já vai cair para 40 milhões só. Já. Será? Mas de verdade, eu espero que vocês tenham se sentido provocados de alguma forma para sair desse cenário. Que é realmente a questão do querer mudar. Isso é possível, qualquer um pode, por mais que a situação pareça mais crítica, meu Deus, eu nunca vou sair, né, desse fundo do poço. Vai sim, pessoal. É tudo uma questão de organização e disciplina. Maravilha. Bom, então aqui, não só em nome da TecBond, né, mas de todos os seguidores, todas as pessoas que foram ajudadas aqui, queria agradecer, cara, obrigado por emprestar um pouquinho do seu tempo.
um pouquinho do seu vasto conhecimento. Eu já estou sentindo aqui a vibração da riqueza em todo mundo que seguiu essa live aqui também. Vou chegar em casa, vou cortar tudo, não, brincadeira. Poxa vida, né? Olha o que eu causei. Vou aplicar aqui. Mas olha, pessoal, e também, além de agradecer a Camila pela sua super presença, eu queria agradecer a você que prestigiou a live, que participou, que compartilhou, que segue a TecBond. Muito, muito, muito obrigado por ter participado dessa experiência conosco. E olha, mais uma vez, se inscreve nos canais da TecBond, segue nossas redes sociais, porque esse é o segundo de muitas lives Tech Talk que ainda virão pela frente. E assim, nesse clima de riqueza, luxúria e perspectiva positiva, eu gostaria de encerrar a nossa live. Pessoal, muito, muito, muito obrigado e até o próximo Tech Talk. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Abraços para todos vocês. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.